Fala rapaziada, tudo certo? Jonathan aqui para mais um vídeo do canal que a gente fala de investimentos, economia e também negócios. Aqui num cenário diferente hoje, né? Tô aqui na ateliê da minha esposa, a estilista, mas tudo certo, né? O importante é o conteúdo que a gente está trazendo. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o porquê investir em ações de fato nesse momento que os juros e a renda fixa tá tão alta. Qual que é o racional por trás de um porquê correr mais risco em ações renda variável do que a renda fixa que está mais segurinha, que tem FGC no CDB, que tem posso investir no Tesouro Direto e está me rendendo mais. Tá? Então vamos lá para alguns motivos que eu listei aqui que vale a pena sim você pensar em diversificar um pedaço do seu patrimônio na renda variável. Primeira coisa, a renda variável, quando a gente fala de empresas, a gente está falando de economia real, está investindo em ativos reais, tá? Em ativos que produzem de fato. Um dado importante e interessante é que a inflação na Argentina, né? Lembrando que a inflação é a perda do poder de compra, então os preços dos produtos sobem o tempo inteiro, a inflação na Argentina bateu 100% nos últimos 12 meses e a bolsa venceu a inflação, então subiu mais que 100%. Por quê, gente? Porque quando os preços sobem, as empresas estão repassando esses preços. Então, por isso que o preço na prateleira está subindo. Quando uma empresa repassa um preço, o faturamento dela aumenta por causa da inflação. E os lucros dela também. Então, como na Bolsa de Valores, no longo prazo, as ações, as cotações das ações acompanham o lucro da empresa, então quando a inflação está alta, as empresas repassam essa distribuição, elas mantêm os seus lucros crescentes e a cotação acompanha. Então você acaba se superando, né, vencendo a inflação pela Bolsa de Valores, mas isso não acontece exatamente no mesmo momento, ela tem um delay com isso aconteça, e óbvio que investindo em empresas de qualidade que crescem com o tempo, não em porcarias de empresas que não vai acontecer esse movimento, tá? Então esse é um ponto interessante. O outro ponto interessante é, quando existe a crescente de juros num país, o pessoal de bolsa costuma sair. Os amadores, as pessoas que estão despreparadas, que entraram na bolsa sem conhecimento, saem para migrar para a renda fixa, tem maiores rentabilidades. Quando existe esse movimento de saída, a gente está tendo uma demanda por venda de ativos de bolsa. E quando tem essa demanda de vendas, as ações acabam caindo também. Então, juros mais altos, a dívida das empresas ficou mais cara, elas ficam mais arriscadas, os preços acabam caindo, as pessoas acabam migrando, o preço cai e vão para a renda fixa. No momento que essas ações caíram, se essa empresa continua lucrativa, o crescimento do lucro ainda é constante, o pagamento de dividendos é constante, a receita continua crescendo, por que de fato eu vou vender essa empresa, que ela está boa, porque pelo simplesmente fato de os juros estar mais alto do outro lado e eu faço essa migração, além de pagar taxas em fazendo essas migrações. Então não faz muito sentido. E para quem está entrando agora, não necessariamente toda ação é uma oportunidade. Mas existe sim boas empresas que se continuam lucrativas, não tem dívida, lucros constantes, com perspectivas interessantes no futuro, né? Ela se torna uma oportunidade, porque essa empresa que continua distribuindo aquele mesmo dividendo quando ela valia 10, agora ela caiu para 50%, por exemplo, está valendo 5%, e ela continua pagando o mesmo dividendo. Então ela me paga mais dividendo pela mesma cota, só que eu estou pagando mais barato por essa cota. Então ela acaba se tornando uma oportunidade e, teoricamente, quando esses juros começarem a baixar, né, o juro futuro começar a baixar, tende a haver um movimento de subida da Bolsa de Valores. Então quem está entrando agora, está comprando agora, segue comprando todos os meses ali constantemente, ele vai surfar essa onda de alta também aqui. Tá? Então é importante a gente entender que em momentos de juros altos, a gente não deve sair 100% de uma classe de ativos, até deve seguir até o planejamento de quanto você determinou que seja aquele asset allocation, aquele percentual determinado. Né? Eu gosto de trabalhar com asset allocation, que eu tenho uma participação de 20%, por exemplo, em ações. Então, quando eu tenho 100 mil reais, eu tenho 20%, que seria 20 mil, e os juros sobem e a bolsa cai, a minha meta de 20% ela caiu lá para 15%. Então, como ele caiu para 15%, os meus novos aportes, eu vou aportar aonde está, eu estou mais longe da minha meta. Então, é neste momento que eu entro em ações. Então, eu estou sempre contra ciclo. Então, quando baixa as ações, baixa fundo imobiliário, a minha asset allocation vai pedir para mim vir para cá. Então, eu vou lá e compro. Então eu estou comprando mais barato. Quando ele subir, por exemplo, outro classe de ativo provavelmente vai estar mais baixa. Então eu vou para aquela classe de ativo que está mais baixa. E assim eu sempre trabalhando e tendo um direcionamento perfeito. E outra, né, gente? Vamos entender que temos fundos imobiliários pagando 10
ao ano de dividend yield e a bolsa está pagando 13,75, a renda fixa, perdão. Esses 13,75 não são para sempre, né? 13,75 para sempre vai quebrar o país. Então a economia em algum momento vai começar, o Banco Central vai ter que começar a baixar esses juros. E vão baixar lá talvez para 8, num período de 3, 4, 5 anos, né? Então não é para sempre. Então aproveite esse momento para pensarem numa diversificação de carteira, pensarem nos asset allocation de vocês e entrarem nos ativos que estão para trás, com anticíclico, não anda com a manada. Seja inteligente, pensa na qualidade dos ativos de renda variável e entre neles e não fica aí correndo que nem um louco, vendendo, indo para um lado para o outro, sem estratégia nenhuma, tá bom? Esse era o recado que eu queria dar. E se tiver qualquer dúvida, pode clicar aqui embaixo, me manda uma mensagem que a gente pode estar fazendo um trabalho assessorando vocês nessa caminhada. Forte abraço, sucesso para todo mundo.